Somos todos missionários. Esse mês de setembro estaremos pensando nessa ênfase, nessa frase forte. Somos todos missionários. E por ser missionários, alguém pode acender a luz dos irmãos lá em cima, porque eles não precisam ficar em trevas, né? Pode alguém acender a luz deles lá em cima, lá, para eles receberem a luz de Jesus também. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que me impactou muito na vez que o pastor Russell Shedd esteve aqui, e ele pregou nesse texto, e trouxe uma abordagem extremamente apropriada, como homem de Deus que é, aproveitando para que você lembre do pastor Russell Shedd, ore por ele, está numa batalha contra o câncer, também orando pelo pastor Edson Queiroz, que é lá da PIB de Santo André, eu acho que é isso, e também pelo pastor Paulo Solonca, que também luta com câncer, e na PIB de Florianópolis. Queria que nós estivéssemos também lembrando desses queridos. Mas ele trouxe esse texto e fez essa leitura, e a abordagem que ele trouxe também eu gostaria de ressaltá-la, trazê-la de volta, para a gente pensar a respeito da nossa vida como missionários e o que representa esse texto para a continuidade da nossa missão neste mundo. 2 Coríntios 2, versículo 14 a 17, diz assim: Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, talvez na sua versão esteja, nos conduz em triunfo. E, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, e entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para aqueles somos cheiros de morte, para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro, antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Em seu comentário do livro de Coríntios, William Barclay faz uma descrição de que era provável que Paulo estava em mente, não só nesse texto, mas outros textos, ele estava com a sua mente em uma cerimônia, uma celebração que acontecia na Roma antiga, onde os grandes generais, que talvez uma vez na vida conseguiam numa batalha uma vitória extremamente maravilhosa, estupenda, ele merecia uma celebração dada pelo Senado romano chamada de triunfo. E a palavra triunfo, que Paulo empresta e usa em vários textos, representa exatamente o que acontecia naquela procissão, naquela festa dada a esse general. Essa festa só poderia ser realizada se este general conquistasse um terreno, uma terra, um país diferente dos que já existiam para Roma. Não podia ser uma pacificação, não podia ser um terreno que estava ocupado, que era de Roma e foi ocupado por inimigo, não, era um terreno novo, um novo povo, uma nova terra. E esta terra eles tinham que guerrear, e nessa batalha, para que houvesse essa festa, essa celebração, no mínimo 5.000 homens deveriam morrer. E depois dessa batalha, com esses 5.000 homens mortos, então ele merecia o triunfo, essa festa, essa celebração. E então acontecia uma procissão na volta, em pleno campo de Marte, que era o local onde ficava o exército quando chegava em Roma, e ele entrava então numa procissão. Primeiro iam os membros do Senado, saudando o povo e dizendo da tamanha alegria de Roma com aquele general. Depois, logo após, vinha
os despojos de guerra, que são tudo aquilo que foi recolhido pelo exército romano, que era de um inimigo, seus bens, joias, bens preciosos. A Bíblia vai contar que Tito Vespasiano recebe esse título e tem essa procissão quando ele entra em Jerusalém, toma Jerusalém e leva a arca, leva os utensílios do templo, e eles chegam mostrando esses utensílios. Depois ia um ou dois bezerros brancos, touros brancos, para serem sacrificados no altar daqueles deuses ali. Depois, os prisioneiros de guerra, todos os cativos passavam naquela procissão, alguns nus, mal vestidos, pé descalço, exatamente para mostrar a vergonha daqueles que lutam contra Roma e são vencidos. E depois, os sacerdotes que com seus incensários jogavam incenso, e aquele cheiro do incenso específico para aquela ocasião fazia com que eles lembrassem que ali estava o cheiro da vitória. E depois disso, o general, sendo carregado numa carruagem por 4 cavalos especiais para aquele momento, e assim, por final, o exército dele, os soldados triunfantes, essa palavra triunfantes, entram gritando a palavra triunfo, 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 e exibindo as condecorações daquele comandante. É isso que Paulo estava em mente quando escreve esse texto. E o que ele escreve nesse texto nos mostra que ele agradece a Deus. E ele diz, graças a Deus que nos faz andar, que nos conduz vitoriosamente em Cristo. Graças a Deus que nos faz andar triunfantemente em Cristo. A descrição então é de que nós batalhamos e que agora estamos celebrando essa festa. Essa procissão, então, mostra este comandante, esse general que recebe essa condecoração máxima. Me lembro na pregação do pastor Russell Shedd que ele faz uma pergunta, mas nem sempre, ou ele faz uma observação. Ele diz, na pregação aqui, nem sempre nos parece que estamos andando em triunfo, vitoriosamente. Talvez, meus irmãos, o ponto mais fundamental dessa palavra é que nós chamamos de vitória aquilo que Cristo não chama de vitória. E nós esperamos vitórias externas, em coisas externas, quando ele está falando de uma vitória interna. Está falando de um outro tipo de batalha, está falando de um outro tipo de inimigo, está falando de um outro tipo de despojo, está falando de outro tipo de sacrifício, está falando de outro tipo de prisioneiro, ele está falando de outro tipo de triunfo. E entender qual é o triunfo que Jesus está falando e que Deus nos conduz triunfantemente e vitoriosamente é que faz toda a diferença entre os que vão andar nessa terra felizes e vitoriosos e os que vão ficar esperando vitórias de Cristo, aonde Cristo não quer, não pode, ou não deve, ou não acha que deve fazer vitória em nossas vidas. Cristo é o comandante que Paulo está dizendo aqui, que nos faz andar em triunfo, porque a vitória é de Cristo. Mas vitória em que batalha? Em que campo? Em que circunstâncias? E a gente olha para o texto de Efésios 4:8, que também Paulo está em mente a ideia dessa expressão de triunfo, dessa cena de triunfo, dessa procissão de triunfo, quando ele diz, quando ele subiu aos céus em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Aqui Paulo está dizendo que Cristo é o general que triunfou, e o seu triunfo foi na cruz, o seu triunfo foi lá contra a morte,
por isso nós vamos ressuscitar com ele no novo corpo, para a nova terra e os novos céus. Ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele venceu o poder do diabo, que havia mandado sobre a humanidade e mantido a humanidade sobre cárcere. E ele bota o diabo para ser encarcerado, amarrado, impedido de agir e de enganar as nações, como aprendemos no Apocalipse. É lá na cruz que Cristo triunfantemente nos faz andar em triunfo. É na cruz. E essa cena, então, que Paulo tinha em mente, vai norteá-lo em vários textos do Novo Testamento que ele escreve. E eu imagino que ele tinha em mente cada um desses componentes dessa procissão do triunfo. Quais são as evidências, então, do triunfo de Cristo na minha vida e na sua vida? Eu queria, à luz desse texto, trazer essa dimensão de onde é a verdadeira batalha. A primeira evidência aqui, que está no texto, é que ele diz que nós vamos andar triunfantemente em Cristo. Deus nos faz andar triunfantemente em Cristo. A primeira evidência desse triunfo de Cristo é que ele venceu a guerra. E qual a guerra que Cristo venceu? Cristo venceu a guerra contra dois inimigos. O primeiro, o inimigo das nossas almas. Triunfantemente, Cristo fez na cruz. Jesus venceu o diabo e os demônios na cruz. Se você olhar o texto da palavra de Deus, de Colossenses 2, 13 e 15, há uma expressão fantástica, que ele remove o escrito de dívida, pregando-a na cruz, e diz que, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus venceu o diabo e os demônios de operarem com poder sobre as nossas vidas, porque ele venceu lá na cruz. E como o espetáculo do triunfo, que os cativos vão andando envergonhados, os inimigos vão andando envergonhados, Cristo os expõe publicamente ao vitupério, à vergonha, ao vexame de ter perdido para Jesus. Ele triunfa. Triunfo, cerimônia que nos mostra que Paulo tinha em mente. Mas o segundo inimigo que Jesus vence nessa guerra sou eu. É você. E se nós não entendermos qual é o campo de batalha que Paulo está falando, nós vamos transferir Cristo para lá, o nosso trabalho, e achar que nós seremos triunfantemente vitoriosos em Cristo quando aquele patrão opressor ou for demitido, ou for mandado embora, ou ele nos mudar o jeito com a gente. Enquanto isso não acontecer externamente, eu vou sentir que não estou triunfando em Cristo. Não é esse campo de batalha que ele está dizendo. O campo de batalha que ele está dizendo é lá, no céu, que triunfou contra Satanás, é nas regiões celestiais que ele triunfou contra Satanás e seus demônios, mas é também um campo interno de batalha que é aqui. Quando eu luto contra Deus, eu rejeito a Deus, eu não admito que Ele seja Senhor e governante da minha vida. Eu não admito nem a existência dele. E os homens guerreiam contra Deus desde o começo da história. Negando, o afrontando, vivendo de maneira contrária às suas ordens, aos seus quereres, à sua vontade. Não querendo amizade com ele. Não querendo a proximidade com ele, como Romanos 5,10 diz que quando éramos inimigos de Deus, ele nos reconciliou mediante a morte do seu filho. Nós éramos inimigos de Deus. Lutávamos contra ele. E por isso, muitas vezes, as pessoas não conseguem experimentar a vitória
vitória em Cristo Jesus, andar triunfantemente em Cristo Jesus, porque ainda lutam contra ele e o faz de inimigo. Só que, para celebrar o triunfo de Cristo, é necessário perder a batalha para ele. É necessário entender que você e eu éramos inimigos de Deus. E reconhecer que ele venceu a guerra e nós perdemos. E é a melhor derrota que você possa ter na sua vida. Se você está lutando contra Deus, resistindo bravamente, porque o seu intelecto não consegue entendê-lo, porque a sua mente não consegue explicá-lo, porque você tem um monte de perguntas a respeito da dor no mundo, sofrimento no mundo, e assim você vai protelando qualquer rendição, qualquer ação, e toda vez é um campo de batalha na sua alma, no seu espírito, para não reconhecer a Deus como Senhor e Jesus Cristo como seu Salvador. Você está como inimigo de Deus. E você está gastando uma energia desnecessária lutando contra Deus. Essa batalha tem que perder. Porque se você perder essa batalha, você vai ganhar. E aí, na sua derrota, você vai começar a andar triunfantemente em Cristo Jesus. É por isso que a palavra de Deus em Gálatas 2:20 vai dizer: fui crucificado com Cristo. Tem uma morte aí. Assim como tinha que ter 5.000 mortos para começar a realizar a festa do triunfo, tem que haver morte. O inimigo tem que ser morto. Tem que ser derrotado. Tem que caracterizar a morte. Então, eu estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé daquele que me amou, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu perdi e ele ganhou. Eu morri para que ele possa viver. Convém que ele cresça e eu diminua. Eu preciso ser derrotado para que a cerimônia de triunfo aconteça, para eu poder ser triunfante em Cristo. O Evangelho nos leva a um choque intelectual, porque ele diz que quem perde é que ganha, quem morre é que vive. E a gente começa a perceber isso. Segunda evidência do triunfo de Cristo na minha vida é que eu passo a ser o prisioneiro dele. Não sou mais eu que sou o Senhor, porque como inimigo entendi que perdi e agora me torno prisioneiro de Cristo. Talvez é muito difícil para a gente entender essa linguagem de prisioneiro de Cristo. Mas eu vou ler alguns textos bíblicos e vou pedir ao Espírito Santo que vá trabalhando no seu coração. Se você quer andar triunfantemente em Cristo, primeira coisa, você precisa morrer. Mas segunda coisa, você precisa entender que você é um prisioneiro de Cristo. Mateus 16, 24 e 25 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. É quando você e eu entendemos que como prisioneiros não existe mais nada próprio meu. Não existe mais nada que seja do meu domínio. Eu não tenho autoridade nem autorização mais nem sobre a minha própria vida. Então eu entrego essa vida a Deus. Eu perco essa vida para Deus. Não há mais identidade minha. A minha identidade é em Cristo. Eu já não sou mais filho do meu pai simplesmente. Terrenamente eu sou filho do meu pai, mas espiritualmente eu me tornei filho de Deus.
A minha identidade agora está atrelada à identidade de Cristo. E eu me coloco debaixo do seu domínio. Eu entrego a minha vida e me torno escravo dele. Talvez seja essa a maior dificuldade no mundo que nós vivemos, onde o conceito de escravo tem a ver com manipulação, com dor, com sofrimento, com despotismo, com gente mandando e tomando conta da sua vida e fazendo uma opressão de pessoas poderosas para os menos poderosas. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que quando nós falamos a respeito de servo de Deus, escravo dele, nós estamos falando de alguém que se rende, que é liberto do pecado. Olha só o que diz Romanos 6, 22. Mas agora vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem levam à santidade e o seu fim é a vida eterna. A diferença de ser escravo de Satanás e ser escravo de Deus é que o escravo de Satanás é usado para os seus interesses, usado para Satanás, é totalmente dominado. Mas o escravo de Deus é tratado como filho da casa. Não dorme mais num relento, dorme na casa do seu Senhor. Não come mais as coisas que sobram, come da comida da mesa dos filhos. É tratado, é amado. É tão interessante que Abraão tinha um escravo, um moço. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele olhou e falou, não tenho geração, não tenho descendente, eu vou deixar tudo para Eliezer. Eu quero ser tratado assim. Nós morremos para nós, mas nós entregamos o domínio da nossa vida. Não sou mais eu, Senhor, mas é Cristo, Senhor. Eu não tenho mais vontades. Talvez seja isso uma das grandes dificuldades para entender e andar triunfantemente em Cristo. Porque se você não se render, não haverá vitória do general, portanto, não haverá cerimônia, não haverá triunfo. Eu sou o despojo também dessa procissão. Eu sou aquilo que ele capturou, os bens que estavam na mão do inimigo, as propriedades que estavam na mão do inimigo, as coisas valiosas que estavam na mão do inimigo. Ele vai lá e luta pelas essas coisas e conquista essas coisas e traz para si. Eu sou propriedade desse Cristo também. 1 Pedro 1,18 vai dizer, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo. Nós fomos resgatados. Cristo trouxe os despojos e eu e você como despojos, como propriedade, como a grande herança daquela batalha, ele trouxe. E nós somos propriedade dele. Não tem como ser conduzido por Deus vitoriosamente, em triunfo, se nós não nos rendermos. Terceira evidência do triunfo de Cristo é que nós somos o sacrifício vivo. Nessa procissão havia um bezerro, um touro branco, e ele era a demonstração de que todas as questões, toda a vitória, toda a estratégia de guerra, tudo que estava acontecendo, havia um reconhecimento de que foi por causa dos deuses. Então, aquele general, aquele exército, o Império Romano entregava em adoração, em sacrifício, um animal. E a Bíblia vai dizer que nós somos o sacrifício vivo.
E que quando nós nos entregamos a Deus, como essa oferta agradável, reconhecendo que é voluntário e eu entrego algo que deve morrer no meu lugar, ou que deve morrer dentro de mim, eu estou me sacrificando, ou estou entregando sacrifícios que agradam ao Senhor. É isso que Romanos 12:1 vai dizer, que Paulo vai rogar àqueles irmãos de Roma, que pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Parece que para ver a vitória de Cristo Jesus na minha vida, para que eu ande triunfantemente em Cristo, é necessário que haja um sacrifício, é necessário que haja uma entrega, é necessário que haja uma mudança de santificação dentro de mim, de algo que eu estou voluntariamente entregando ao Senhor. A palavra santificação vem de santo, e santo tem a ver com ser separado. Aquele animal era preparado apenas para aquele evento. Desde quando ele nasce, ele é criado para uma cerimônia como essa. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos ensina que nós somos esse sacrifício vivo. Que a nossa vida deve ser trilhada por esse sacrifício vivo. E sacrifício tem custo. E é por isso que o evangelho de hoje em dia é um evangelho que não prega sacrifício. Não prega um sacrifício interno, prega sacrifícios externos. O discurso é: sacrifique a sua conta financeira dando um cheque para você receber mais. O que nós aprendemos aqui é que aquele animal teve que morrer e foi ofertado para dizer: nós reconhecemos que essa vitória veio deste Deus. E nós reconhecemos isso entregando o nosso melhor. Davi, quando peca por causa do recenseamento, em 1 Crônicas 21, Deus se ira e começa a vir pragas sobre o povo. E há um arrependimento. E ele quer resolver isso com Deus. E ele então faz um holocausto, ele quer entregar um sacrifício ao Senhor. E ele chega a Araúna, e Araúna fica emocionado com a presença do rei, e aí ele diz: meu rei, pode ficar tranquilo. Meu rei parece coisa mais, né? Ô meu rei, fique tranquilo, né? Meu rei, pode ficar tranquilo, o campo está aqui. Eu tenho aqui juntas de boi, eu tenho todas as madeiras, o senhor pode sacrificar quantos o senhor quiser, porque pode ficar tranquilo, eu pago. E Davi olha para ele e diz assim: não, faça o preço, porque eu não quero entregar nenhum sacrifício que não me custe nada. Eu não quero fazer nada para o Senhor às custas dos outros. Eu quero pagar o preço por essa cerimônia. Em poucas palavras, isso quer dizer: eu quero pagar o preço no altar de Deus para que Ele continue andando, para que eu continue andando triunfantemente nele. Isso quer dizer algumas mudanças e posturas de vida que a gente tem. Às vezes nós retemos algo no nosso coração. E Deus nos pede isso. Ele diz assim: sacrifica. Entrega. E a gente retém. E nesse momento, quando a gente retém, ele se transforma em ídolos. E nesse momento a procissão para. E nesse momento o triunfo de Cristo em minha vida cessa. Porque o general é dono de tudo. O general merece toda a honraria.
E se eu não posso entregar essa honraria, eu não sou digno de estar nessa procissão. Eu ainda não entendi quem rege e quem é o Senhor. Talvez aqui a gente podia também colocar a questão do dízimo. Como é tão difícil isso. Na cabeça dos incrédulos, isso é a coisa mais louca do mundo. Na cabeça das pessoas lá fora, isso é a coisa mais louca do mundo. Mas para nós ainda é um tabu isso. Porque nós estamos sempre pressionados pelo dinheiro. E eu disse nós, meus irmãos, porque não é só você, sou eu também. Dia 10 é dia de pagar a conta. Dia 10 você vai fazendo débito automático, você vê só que o número que está lá, que estava positivo, vai começando a minar e baixar. E você fala assim, tem mais conta do que número bom. Uma hora isso vai zerar. E eu também tenho o dilema de olhar para aquela conta e crer, será que o Senhor é general mesmo? Será que Ele triunfa sobre a minha vida mesmo? E se eu só tirar o touro branco, fazer todas as outras coisas, mas eu não entrego daí o touro branco, a gente fica uma cerimônia, né? Faltou o touro branco, escapou. Faltou esse item. Mas o Senhor vai relevar, Ele vai ser triunfantemente na minha vida. Nessa hora, o touro não escapou. O touro está comigo e eu não quero entregá-lo. Pode ser seu filho, pode ser seu esposo, pode ser sua casa, pode ser seu carro. Não estou dizendo dar o carro, dar o filho, não é nada disso. Mas simbolicamente, se você não oferecer no altar do Senhor a sua vida e os seus bens e as suas coisas e quem você é, você não vai andar triunfantemente em Cristo. E por último, antes disso, para que essa procissão seja completa, eu também sou soldado. Porque todas essas coisas até agora são internas. São coisas que são batalhas internas dentro da minha alma, dentro do meu ser. É renúncia, é santidade, é mudança de comportamento. É aquilo que eu fazia na carne, mas agora o Espírito está me incomodando e dizendo que não é para fazer. São entregas, é adoração. Mas há um elemento nessa procissão, que são os soldados. E os soldados estão ali porque eles lutaram bravamente o bom combate de Cristo. Eles não se embaraçaram com as coisas dessa vida, como 2 Timóteo 2, 3 e 4 vai dizer. Eles foram para essa guerra dizendo, Senhor, viveremos por Ti e morreremos por Ti. Nada mais nos importa não ser cumprir a missão de lutar bravamente ao seu lado, Jesus. O texto vai dizer, suporta comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado deixa se envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Isso quer dizer o seguinte, que todas as coisas que nós temos são secundárias, porque a obra dele, ele e o projeto dele é maior, é melhor e é a razão da gente lutar. Há pessoas que dividem a batalha. Final de semana, eu sou soldado de Cristo. Durante a semana, eu sou soldado do meu império. O império meio mequetrefe, caindo os pedaços, mas é meu. Então eu corro atrás da máquina. Eu me sacrifico, eu faço um monte de coisa, eu luto, eu me mato, eu saio cedo, eu volto tarde, eu durmo pouco, eu trabalho a milhão. E depois do final de semana vem um senso assim que eu preciso fazer alguma coisa pela obra do Senhor. Ou eu preciso fazer alguma coisa do meu relacionamento com Deus. Aí eu dou uma aparecida na igreja, só a capa da gaita. Cansado demais. O pastor começou a falar, e o pastor
dessa igreja tem um problema seríssimo, é 50 minutos, 1 hora. Esse é o pecado do pastor. Meu Deus, nos 20 primeiros minutos já dormi. Porque eu preciso renovar as forças para a minha batalha da semana. Queria dizer para você que triunfantemente andar em Cristo é correr a batalha e lutar a batalha do Senhor. E qual é a batalha do Senhor? A batalha do Senhor é lá no seu trabalho. A batalha do Senhor é lá na sua casa. A batalha do Senhor é lá no seu emprego. A batalha do Senhor é lá na sua escola. É lá que existem os despojos. É lá que existem as pessoas. É lá que existem as propriedades que o diabo sacou e tentou tirar das mãos de Deus. É lá que você tem que lutar o bom combate de Cristo. Você é militante dessa causa. Mas quando eu tenho esse conceito de dualidade, eu viro agente secreto no meu trabalho, na minha escola. E no final de semana eu viro soldado na igreja, dando espadada para tudo quanto é lado. Você está errando a batalha. O campo de batalha agora é outro. E o soldado é necessário que ele tenha desprendimento das coisas dessa vida. E é necessário que ele tenha ousadia. É necessário ter engajamento. E é isso que nós queremos que você entenda. Somos todos missionários. E para andarmos triunfantemente em Cristo, nós temos que lutar a luta de Cristo. E a luta de Cristo é por pessoas. É por gente. A luta de Cristo é para que gente seja tratado dignamente, mas que gente conheça o Senhor da glória e viva também triunfantemente em Cristo. Você entendeu a sua importância? Entendeu que você é missionário? E o campo missionário é exatamente o lugar onde você acha que não tem que fazer nada. Porque aquela vez que no departamento lá, onde você chega, e toda vez que você faz o café, você deixa uma bagunça enorme para o próximo, você não está sendo um soldado de Cristo, porque o que ele está olhando e dizendo assim, que cara mal educado. Mamãe não ensinou, e agora ele precisa ir para a igreja para se tornar uma boa pessoa. Quando você diz para a pessoa, não, eu vou fazer isso aí no seu lugar, fica tranquilo, e depois a pessoa chega lá, você não fez. E sobrou para ele, o chefe chama ele e dá aquela bronca. E ainda você sai rindo dele. Falou, confiou? Azar o seu. Coisas que a gente vai percebendo que são campos de batalha e que Cristo está querendo que a gente batalhe lá. Você é o maior brigador e brigadora lá no seu trabalho, você dá um péssimo testemunho. Não é essa luta que você tem que lutar, não é sair dando espadada nas pessoas, é exatamente lutando com as armas de Cristo. E as armas de Cristo era um silêncio que condenava o outro. Um silêncio que admoestava o outro. É gente que ora pelo patrão. É gente que ora pelo chefe. Oh, Deus. Isso é crente mesmo. Quem ora pelo chefe é crente mesmo. Quem ora pelo cunhado é crente. Quem ora pelo cunhado que está te devendo é crente. Só fazendo uma ressalva. Se você ora pelo cunhado que está te devendo para que ele lhe pague, eu vou dar um plus na sua oração. Para que você também o ame, que tenha paciência com ele, que espere pacientemente no Senhor. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente começa a perceber que a vitória do Senhor na nossa vida é quando a gente entende que Ele ganhou a batalha aqui dentro e agora a gente começa a lutar com Ele lá fora. E por último, ele vai usar talvez a expressão que estava mais forte na mente dele. Ele vai dizer, nós vamos andar triunfantemente em Cristo Jesus e por nosso intermédio exala todo lugar a fragrância do seu conhecimento.
Porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? E aí ele vai fazer essa pergunta, porque a pergunta é essa: será que você está tendo condição de evidenciar este item dessa procissão triunfante de Cristo? Nós somos esse incenso que exala o cheiro da vitória. Nós também somos o bom perfume de Cristo. A importância daquele momento, onde os sacerdotes passavam ali com aquele incensário, a ideia de purificação, mas também a ideia de um cheiro agradável de vitória. Aquele aroma daquele incenso só era usada naquela cerimônia, fortalecendo a ideia de que quando o exército romano entrava e as pessoas sentiam aquele cheiro, elas sabiam que era cheiro de triunfo. Nós somos esse bom perfume, mas o bom perfume deve ser exalado. Ou seja, quando nós chegarmos, as pessoas têm que perceber que ali chegou o representante de Cristo com o seu perfume. Por isso, bem representado por esses queridos adolescentes nossos. Às vezes nós passamos e vamos exalando um cheiro, um odor, que não é o cheiro de Cristo. É o cheiro das coisas que estão apodrecendo dentro de nós. Esse cheiro tem que exalar. Então, exalar é algo que sai de dentro para fora. É algo de mim para o mundo. O campo de batalha não é mais dentro de mim, o campo de batalha agora é fora. E a festa que Deus quer fazer é que quando as pessoas estão evidenciando isso, aqueles que o Senhor tem para ele vão sentir cheiro de vida, para a vida. Mas aqueles que estão contrários a Cristo sentirão o cheiro de morte. Você imagina só a cena, o incensário ali, e os cidadãos romanos e os soldados sentindo o cheiro e dizendo triunfo. Mas os prisioneiros sentindo aquele cheiro do aroma, dizendo esse cheiro é o cheiro de derrota, nós perdemos, é cheiro de morte, porque serão mortos logo após a cerimônia. Por isso, para que nós andemos triunfantemente em Cristo, nós precisamos exalar esse perfume dele. Precisa ser limpo internamente para refletir externamente. E esse perfume deve produzir reação nas pessoas. Ninguém fica indiferente ao Evangelho de Cristo. Ninguém pode ficar indiferente à mensagem do Evangelho. Aliás, a palavra evangelho quer dizer boa nova, evangelium. Quer dizer que essa palavra era usada nas batalhas, quando o exército romano vencia. Então, o general lá no campo de batalha escrevia uma carta dizendo, nós vencemos. Enrolava e dizia, eis aqui, mensageiro, o evangelium. Leve ao nosso rei. E quando o mensageiro vinha chegando, ele já levantava a boa nova. Tem uma boa notícia, nós vencemos. O Evangelho é o Evangelho dos vencedores. O Evangelho é o Evangelho do triunfo. Nós somos esses que exalam o bom perfume de Cristo, que vão levando a vitória de Cristo, porque Ele nos venceu primeiro. Nós éramos os inimigos, nós éramos os adversários, nós nos tornamos cativos, nós somos os despojos, nós somos as propriedades, nós somos o sacrifício, nós somos os soldados vitoriosos, mas nós somos os que evidenciam isso, onde
todo mundo sente o cheiro, sabe que ali há o Evangelho, a vitória do Senhor Jesus, há o triunfo. Por isso o desafio dessa noite, nós vamos tomar a ceia do Senhor daqui a pouco. E a ceia do Senhor é um testemunho que nós estamos aqui esperando Jesus voltar. Mas enquanto ele não volta, nós queremos pregar esse evangelho, nós queremos exalar esse bom perfume de Cristo, para que as pessoas se aproximem de Cristo por causa de nós. Perfume é um negócio fantástico. Perfume nos submete a lembrar de um tempo, a lembrar de pessoas. Você sente um perfume que você usava numa década, numa época, e de repente te volta todas as lembranças. Perfume serve para fazer a gente lembrar, para que as pessoas possam lembrar que Cristo é Senhor e que Ele triunfou. O Evangelho é para mostrar para mim e para você que Cristo triunfou. A mensagem do Evangelho é que o general venceu e que nós agora andamos triunfantemente com Ele. E nós vamos levando essa fragrância aonde nós estivermos. Por isso a decisão hoje é muito simples. Você está carregando algum lixo que está impedindo a fragrância de Cristo exalar através de você? Isso impede você de andar triunfantemente em Cristo. Mágoa, decepção, tristeza, preconceito, orgulho, pecados ocultos, ídolos do coração, feridas da alma e tantas coisas que eu poderia colocar aqui, que param a procissão de festa, que impedem o fluir da vitória de Cristo através de você. E a segunda coisa é que você saiba que quando você sair daqui, naquela porta começa o seu campo missionário. E existe um campo primário de ação, de lutas constantes, chamada lar, que é a nossa casa. E no nossa bolacha, que a gente chama carinhosamente, Daniel pode colocar aí, há 3 verbos no gerúndio que mostram uma ação contínua que nós vamos ser. Se nós somos missionários, nós devemos testemunhar, exalar esse bom perfume. E há 3 coisas que a gente precisa fazer para ser missionário lá na nossa casa. E eu queria fazer esse desafio para você. Primeiro é o quanto você tem batalhado em oração pela sua família. Qual é o tempo que você reserva para nomear cada membro dessa família e dizer: Senhor, se ainda não teve uma real conversão, Senhor, que tenha. Se ainda não foi sacudido pelo seu espírito e ainda tem valores do mundo, não pode triunfar em Cristo porque ainda se é inimigo dele. Senhor, que ele perca essa batalha, que ela perca essa batalha, porque eu quero que o Senhor triunfe na vida dele também. Vai levando as suas orações diante de Deus, como um incensário que o sacerdote fazia. Apocalipse diz que as nossas orações sobem aos céus como incensário, com cheiro suave. Você é missionário e o primeiro jeito de guerrear lá na sua casa é guerreando contra as hostes espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais e que impedem o fluir da vitória de Cristo lá na sua casa. Seus filhos, ore por eles. Seus filhos precisam ser evangelizados
24 horas por dia. Mesmo que eles forem batizados, mesmo que eles sejam bons meninos. Bonifire, bon garçon, francês, só para a gente dar uma gastadinha, estou aprendendo, para falar com os meus irmãos haitianos. Mas eles precisam ser evangelizados, há uma batalha. E eu preciso orar por eles. Senhor, salva, Senhor, converte, Senhor, trabalha no coração, Senhor, aviva, Senhor, que as coisas do mundo tenham menos prazer do que as coisas de Deus, mas vai em batalha em oração. Segunda coisa, é que você precisa entender que como missionário você deve exalar o bom perfume de Cristo. E o bom perfume de Cristo atrai pessoas a gente e a Deus. Por isso, missionário é pessoa que se relaciona amorosamente com os seus. Por isso, como é que está o seu relacionamento na sua família? Você é o pai, ou a mãe, ou o filho, e vocês não conversam entre si, não há diálogo, não há uma refeição juntos, não há uma atividade juntos, não há riso naquela casa, de gargalhadas, não se fala bobeira um com o outro, e ri da bobeira um do outro, não se faz careta um para o outro, não se brinca, não se corre atrás dele, não se tem algum tipo de momento onde há um relacionamento. O missionário exala o bom perfume de Cristo. E eu quero que os meus filhos conheçam um Cristo alegre também. Um Cristo brincalhão. Um Cristo que é triunfante. E festa de triunfo não tem tristeza. O seu relacionamento. A maneira como você sorri com eles. A maneira como você trata. Marido, quanto tempo que você não dá um abraço, mais um abraço daquele caliente, um caloroso. Também é porque eu assisti uma série também, que era em espanhol. E assisti Narcos, essa é a pior de todas. E descobri uma coisa, que os sicários de Pablo Escobar eram muito mais fiéis a ele do que os crentes são fiéis a Jesus. Sim, meu patrão, morreram pelo cara. Aprendi alguma coisa com Narcos, voltemos. Mas tem uma última coisa que eu queria dar um desafio a você. Primeiro é orar pelos seus filhos, orar pela sua casa, orar pelos seus pais, orar pela sua mãe, orar pelo seu pai. Segundo é se relacionar. Se seu pai não te dá um beijo, vai lá e dá um beijo nele. Vai você é missionário, você tem que exala o perfume. Não ódio, não raiva, não bateção de porta, não brigaceira. Brigaceira é coisa bem de Catarina, né? Brigaceira. Exala o perfume. Mas não disfarça como a gente faz no banheiro, bota um bom ar. Não permite o odor, não aceita o odor, mas aceita o bom perfume de Cristo. O que a palavra diz? Que quando há uma briga, a palavra branda, ela destrói o furor, ela afasta o furor. Isso é exalar perfume de vida para a vida. Mas a última coisa é servir. Missionário serve porque o seu Senhor serve lá na sua casa. Servir mesmo. Agora eu quero ver Cristo triunfantemente andando na sua vida. A louça para lavar. Se você lavar aquela louça, você está exalando um bom perfume. Primeiro que usa aquele detergente que tem cheirinho de coco e tal, fica muito bom. Mas você está dizendo, olha, há uma batalha que Cristo mudou na minha vida e agora aquele preguiçoso morreu. Amém? Você está fazendo um café para você? Por que não fazer para o outro? Por que não surpreendê-lo? Mas talvez na sua casa seja um missionário egocêntrico,
que pega e abre na geladeira sorrateiramente e vai vendo um pedaço de pão, um pedaço de coisa, já vai catando porque vem outro, é um inimigo, e a gente vai fazer só para a gente. É nessa hora que a gente percebe que há lixo dentro de nós. Por isso, a gente pensa em ser missionário lá na China, sendo que o Senhor está querendo que a gente comece a exalar o seu perfume aqui. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Vou pedir para o pastor Marcos já vir à frente, nós vamos ter a nossa ceia, a ceia do Senhor. E eu queria orar com você. E a minha oração é: Senhor, que nessa batalha, para que haja essa cerimônia de triunfo, que eu perca, que eu morra, que eu renuncie direitos, que eu me torne sacrifício, que eu me torne a oferta, que eu me torne os soldados que lutam por causa de Cristo e não por causa da minha vida, das coisas particulares minhas, mas que tudo seja de Cristo. Não existe mais nada particular, tudo é teu. E que eu possa ser o aroma do cheiro de vitória na minha vida e através da minha vida. Vence em mim a batalha, Senhor, para que a partir deste momento eu possa dizer que eu ando triunfantemente em Cristo Jesus. Deus, eu te agradeço porque o Senhor nos faz andar triunfantemente em Cristo Jesus. E nos faz ser esses perfumes de Cristo nos lugares onde passamos. Senhor, nós colocamos e depositamos diante do Teu altar os nossos bens, as nossas coisas, mas nós queremos entregar diante do Teu altar o nosso lixo. E que em nome de Jesus, o Senhor recolha para longe de nós. E que por causa dessa vitória do Senhor, comece a exalar através de nós o bom perfume. Nessa hora que vamos tomar a ceia do Senhor, lembrando que o Senhor morreu e ressuscitou, e essa foi a sua vitória triunfante. Nós queremos render glórias ao Teu nome, porque o Senhor triunfou na cruz, mas o Senhor triunfa no nosso coração. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso general, somos os Seus súditos, somos os Teus cativos, somos Tuas propriedades, para que o Senhor nos use como soldados e como aroma do bom perfume. É isso que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.